de Deus. É a velha pergunta, meu irmão, que eu sempre fiz aqui na igreja. Quando você for fazer alguma coisa, tomar uma decisão, abrir essa bocona sua, fala assim: em meu lugar, o que faria Jesus? Quantas coisas eu fiz que eu falei, Jesus não faria desse jeito? Verdade ou mentira? Quantas coisas eu falei que eu pensei, Jesus não falaria isso que eu falei? Verdade ou mentira? Que eu estou pregando para vocês, mas para mim também. Não tem ninguém perfeito aqui, não. Então quem dirige é o Espírito de Deus, né? Salmo 73, versículo 24. Quem dirige? O Espírito de Deus. Versículo 24, Vinícius, por favor. Guiar-me-ás com o teu conselho, e depois me receberás na glória. Meu irmão, com Deus não tem bagunça, não. Tem princípios. Guiar-me-á com o teu conselho. Então eu preciso do conselho de Deus. Eu preciso ser guiado pelo conselho de Deus. O conselho de Deus está na palavra de Deus. E o Espírito Santo abre a nossa visão para entender essa palavra. Quando você for estudar a sua Bíblia, fala assim: Espírito Santo, me ajuda. Me ajuda aqui, Espírito Santo, a entender aquilo que o Senhor quer. E tem aquelas coisas que o Espírito Santo fala com a gente assim, né? Você fala: vou parar por aqui. O Espírito Santo tocando em você. Agora, quem dirige é o Espírito Santo. E para onde o Espírito Santo dirige? Porque se dirige para algum lugar. Porque ninguém dirige parado. Dirige em movimento. Então se dirige para algum lugar. E para onde dirige o Espírito Santo? Lucas capítulo 1, versículo 79. Vivemos num mundo aonde a palavra, que tem 3 letrinhas, está sendo muito falada. Acredito na televisão, porque eu não assisto TV aberta, mas na internet está falando, então na televisão também deve estar falando, que é a palavra paz. Então, para onde o Espírito Santo nos dirige? Para iluminar aos que estão assentados em trevas e na sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Deus quer te dar paz. Deus quer nos dar paz. Repete comigo: paz. Paz, meu irmão. Que palavrinha pequena, mas com um significado tremendo. Vê se eu consigo acessar aqui. Tá dentro ali? Tá certinho? Tá. Então, gente, irmã Maria Leandra, Deus abençoe a senhora. Então, veja bem, Deus quer dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Paz, meu irmão. Nós falamos direto a paz do Senhor, quando na verdade não estou em paz nenhuma. Nós desejamos a paz do Senhor para os outros, mas nós estamos na guerra com a gente mesmo. Verdade ou mentira? Aquieta o seu coração. Deixa Jesus trabalhar. Porque está batida, ó minha alma, espera somente em Deus. Porque está batida a minha alma, espera somente em Deus. A minha paz eu vos dou, não como o mundo dá. Meu irmão, para onde o Senhor quer nos guiar? Pelos caminhos da paz. Para onde o Senhor quer nos guiar? Salmo 32, versículo 8, Vinícius. Como o Senhor quer nos guiar? Para onde quer nos guiar? Para onde quer nos guiar? Presta bem atenção. Na vida diária. O Espírito Santo quer te guiar no seu dia a dia. Meu irmão, nós estávamos comentando aqui sexta-feira, e a irmã Rosa falou assim: quando a gente de manhã ora e fala com Deus, o dia é outro. Mas quando a gente de manhã não ora e sai de qualquer jeito, o dia é outro. Porque quando de manhã você ora, fala com Deus, busca a presença de Deus, por mais dificuldades que o dia tem, você consegue ter paz, você consegue ter discernimento, tranquilidade, para entender o que você pode fazer e o que você não pode fazer. Então, Ele quer fazer o que do dia a dia, o Espírito Santo? Como Ele quer nos dirigir? Daquela forma ali, ó: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus
olhos. Deus vê o que você não vê. Deus sabe o que você não sabe. E aí eu faço uma pergunta para você. Você quer tomar decisão só na carne, só no tranco, só na força do ódio? Ah, vou fazer, não quero nem saber. Eu até falei sexta-feira aqui que tem gente que é viciado em pegar dinheiro emprestado. Se aparecer uma mensagem assim, você tem 20 mil disponível e tal, a pessoa não pensa duas vezes, pá, ataca o dedo lá, não quer nem saber. Seja o que Deus quiser. Quem mandou a mensagem foi Deus ou foi... Vocês estão entendendo? Então, gente, é preciso você pedir a Deus, Senhor, eu quero o seu Espírito Santo me instruindo. Você não é melhor do que ninguém, eu não sou melhor do que ninguém, eu preciso de instrução da parte de Deus. Precisamos ser instruídos por Deus. Eu preciso que Deus me ensine o caminho que eu devo seguir. Pastor, mas eu já sei qual é o caminho. Jesus é o caminho. Não estou falando desse caminho. Esse caminho todos nós já estamos seguindo. Eu estou falando do caminho diário. Porque a vida nessa terra é uma guerra. Meu irmão, nós estamos vivendo tempos em que a pessoa acorda, e estou falando de crente, não crente, acontece comigo, acontece com você, que a pessoa acorda e fala assim, meu Deus, para que eu acordei? Para que eu dormi? O que vai ser da minha vida daqui para frente? O que eu vou fazer da minha vida? Não vou nem pedir para levantar a mão, tenho certeza que todo mundo aqui já pensou isso, ou está pensando isso. O que eu vou fazer da minha vida? O que vai ser a minha vida amanhã? O que vai ser a minha vida daqui um mês? O que vai ser a minha vida daqui 15 dias? Meu irmão, você está importando com muita coisinha pequenininha. Você está importando com muita nhe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 n. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisinha para você aqui. Preocupa com a sua vida. Pastor Ivaldo acabou de ministrar a ceia. Cada um dá conta de si mesmo. Nós estamos vendo cada coisa. Que eu falei com Deus, Deus, não quero falar de pastor mais não. Mesmo que o cara está em pecado, está levando os outros, não vou falar mais não, porque ninguém escuta. João Batista, ele apontava o dedo e ele falava, mas as pessoas não querem escutar mais não. Eu ouvi um negócio de ontem para hoje, e aí quando eu ouço um negócio, eu saio pesquisando para ver se é verdade. Só que esse negócio que eu ouvi, já tinha uma base, porque eu atendi uma mãe de santo há muitos anos atrás, já contei isso aqui para vocês, que ela me falou que atendia crentes. Obreiros, inclusive, e que tinha que ficar no segredo da profissão, né? Entre as da profissão. E aí, o cidadão lá dando a entrevista, e ele falou: olha, vários pastores me procuram para jogar tarô. E eu não assustei e não assustei, porque eu já sabia que isso existia, mas há 20 anos atrás. E ele falou assim, inclusive, tem um aí, que eu não vou falar de onde que é, para identificar, ele tem 50 igrejas. E ele consulta comigo. Meu irmão, eu falei, Deus, sinceramente, eu não vou falar mais dessas igrejas que estão desse jeito aí, desses pastores, não, porque o povo gosta. O povo gosta de ser enganado. Infelizmente, essa é a realidade. Meu Deus do céu. Espiritualmente é bode, né, irmão Sebastião? Mas aí na boca das pessoas é pastor. E está assim, ó. Assim, ó. Inclusive, ele falou, depois a outra pessoa falou o nome lá e mostrou, inclusive, vídeos de pastores abraçados com esse cara, que eu não vou dar o nome aqui de pastores, mas são pastores famosos, viu? São pastores que a igreja está assim, ó. Está assim, ó. Mas eu não vou falar nome, porque não tem nada com isso. Falei, eu não vou falar mais nada disso. Cada um que se vire para lá. Porque a gente fala, mas vou dizer uma coisa. A gente fala, mas a maioria de vocês seguem nas redes sociais igrejas, que eu já desci o pau aqui, que não são de Deus. Mas vocês seguem nas redes sociais. Olha, ele caiu, voltou de novo. Caiu aqui, voltou de novo. Se consulta tarô, lê o horóscopo, tem, mas tem crente que lê o horóscopo todo dia. Gente, aí que é a instrução do Espírito Santo, você está querendo a instrução do horóscopo, do pai de santo e tal. Gente, vou dizer uma coisinha para você aqui.
Meu Deus do céu. E eu vi os vídeos do pessoal abraçado, tirando foto com o cara. Na praia, no altar da igreja. Está lá tirando foto com o cara. Com o pai de santo, com o pai do... Sabe como é que ele é chamado? O pastor do tarô. Não, mas ele não é pastor, ele é pai de santo. Ele não é, ele é pai de santo. Mas eles chamam ele de pastor do tarô. Só que aí pastores indo atrás desse cara. E ele, nem vou falar mais não, porque estava num congresso aí que é conhecido há anos e anos, como um dos maiores do Brasil. Estava no altar. No altar, só procurar o vídeo. Ele estava no altar de um dos maiores congressos que acontece no Brasil. Que tem gente que paga para poder ir lá. Aí a gente fala, cansa, meu irmão. Sabe por quê? Porque a maioria de vocês aqui, que tem rede social e que estão me assistindo, segue esses caras, curte as coisas dele, segue essas igrejas, chora com a pregação deles. Eu falo, Deus, abre mão, quer saber mais não. A gente ensina, a gente explica, a maioria. A gente ensina, a gente explica, mas eu vou fazer a minha parte, entendeu? Porque eu também preciso de salvação. Também preciso de salvação. Amém, irmão. Aí a cada coisa, meu Deus. Pastora Josi vai voltar esse mês, hein? Pena que no dia eu estava de garganta ruim, mas eu vim em casa, né? Foi bom demais a pastora Josi, né? Muito bom a pastora Josi. Pastor Gastão depois veio também. Muito bom. Irmão Rosário, Deus abençoe a senhora em nome de Jesus. Então, Salmo 32, versículo 8. O Espírito Santo está dizendo para mim e para você: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Você quer ser guiado com os olhos de Deus, com os olhos do Espírito Santo ou com os olhos do mundo? E aí? Vocês estão tudo pensando no que eu falei, né? Quem será que é que o pastor falou? Vai pesquisar lá. Vai pesquisar lá, rapidinho vocês vão achar. Rapidinho vocês vão achar. Da minha mão não vai não. Cansei disso. Cansei mesmo. Para onde o Espírito Santo nos dirige? Os caminhos da paz, na vida diária. Segundo Crônicas, capítulo 32, versículo 22, Vinícius. Nas lutas. Quem está passando luta aí, dá um glória. Glória a Deus. Já fui o primeiro da glória. Quem está passando luta, dá outro glória. Glória a Deus. Meu irmão, quem é que não passa luta, meu irmão? Oh, meu Deus do céu. Quem é que não passa luta? No mundo tereis aflições. Tenha de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Meu irmão, fica firme. Senaqueribe resolveu atacar Ezequias. Resolveu. Falou, não tem Deus que livre você da minha mão. Assim livrou o Senhor a Ezequias e aos moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e da mão de todos. E de todos os lados o guiou. Meu Deus, é forte, meu irmão. É forte. Para onde o Espírito Santo nos dirige? Nas lutas diárias. Ele nos dirige, irmãos, para a vitória. Ele nos dirige para o livramento. Olha bem o que está dizendo ali, o Senhor livrou Ezequias das mãos de Senaqueribe e da mão de todos os inimigos. E além de livrar, a Bíblia diz, e de todos os lados os guiou. Deixa o Espírito Santo te guiar. Deixa o Espírito Santo te guiar. Meu irmão, tem pessoas que estão amargas por dentro. Sabe o que é? Pecado. Rebeldia. Não aceita o mover de Deus. Não aceita a instrução de Deus. Até aceita. Se não for o pastor Wagner falando que ele é grosso demais, vai para outra igreja então, meu irmão. Se não está gostando do jeito que eu falo, procura alguém que você gosta, mas que fala a verdade. Você não tem que gostar de mim. Você não tem que ser meu amigo, minha amiga. Você tem que gostar do que eu falo, se tiver na palavra. Se não tiver na palavra, você também não tem que... joga no lixo. Vocês estão entendendo? Meu irmão, aqui não é clube social, não.
Aqui não tem uma piscina para a gente bater papo, não tem uma mesinha ali para a gente tomar um refrigerante, não. Aqui é casa de oração. Aleluia. Deixa eu dizer uma coisinha para vocês aqui. Sabe, quando eu converti, aí eu comecei a frequentar a igreja e tal, e tinha uma igreja que era do filho da mãe do rapaz que me levou para a igreja, que era lá no centro, mas ela tinha tipo uma célula, não dava esse nome não, era um culto lá na casa dela, ela fez lá de igreja, enfim, e era na casa dela, e eu, novo convertido, tinha acho que 2 meses, se era isso, Fabiano, eu não sei, nem sei, aí sai a mulher do meio lá assim, a igreja era daqui para lá assim mais ou menos, sai, ficava lotada, aí sai a mulher no meio de todo mundo lá, e sai abrindo caminho assim, e eu lá assim, né? Já viu que esse pintinho molhado? Eu estava desse jeito assim, né? E a mulher veio marchando. Falei, vai bater em mim. Eu não posso bater nessa mulher, eu sou crente agora. Nunca bati em mulher, nem quando eu não era crente. Vou bater em mulher agora dentro da igreja. Misericórdia, mas ela bater em mim. Dito e feito. Ela chegou e plantou a mão aqui. Pá! Falei, mas que mão pesada, tá doidos? Assim diz o Senhor dos Exércitos. Fiz só assim, que ela gritou lá no tímpano da goela do ouvido, lá e eu quietinho assim, né? Falou assim, como levantei Jeremias, vou te levantar também. Você vai derrubar muita gente, e você vai levantar muita gente, com as palavras que eu vou pôr na sua boca. Eu não entendi nada. Depois ela chegou e falou assim, seu ministério é duro, porque Deus te chamou para falar o que muitos não vão falar. Eu falei, então tá bom, então tá bom. Já chegou pastor para mim e falou assim, estava vendo um negócio que você falou no culto lá, não fala aquilo não, o povo não vem para a igreja, o povo não vai para a igreja, você falar aquilo não. Você tem que mudar esse seu jeito, você tem que ser mais amor, você tem que ser mais jeitoso. Só se for isso. Pensou? Eu vou começar a fazer vídeo agora assim, vou abrir um vídeo assim, te amo, vida. Só se for isso, meu irmão. Eu não fui chamado para isso, não, meu irmão. Eu fui chamado para dizer para você o seguinte: se você não quiser ser guiado e instruído pelo Espírito Santo, você vai para o inferno. Misericórdia, não fala um trem desse, não, pastor, as pessoas não vão vir na igreja. Meu irmão, vou falar de novo, se você não aceitar ser guiado pelo Espírito Santo, ser instruído pelo Espírito Santo, você vai morar no inferno. Aliás, nem no inferno vai ser um lago de fogo e enxofre. Pastor, mas isso não dá ibope, isso aí tira dízimo da igreja. Pastor, isso aí tira dinheiro da igreja. Meu irmão, vou falar de novo, se você não aceitar ser levado, ser instruído, ser guiado pelo Espírito Santo, você vai morar no inferno. Meu irmão. E tem mais. Na mesma profecia, a mulher falou assim, e não passa a mão na cabeça de ninguém, não. Eu falei, pode deixar. Pensei comigo, né? Não sei o que é isso, não, mas pensei comigo, pode deixar, vou obedecer tudo. Não, eu falei, pode deixar, vou obedecer tudo. Eu não passo nem na minha cabeça, meu irmão. A irmã Rosário falou, gostei do jeitoso. Está amarrado. Ai, irmão Rosário, só Jesus, Alexandre, Deus abençoe. Ai, meu irmão, não sou perfeito, estou muito longe de ser perfeito. Erro, às vezes falo que não tem que falar aqui no altar, mas de uma coisa eu sei, no último dia você não pode falar assim, meu pastor nunca falou a verdade comigo. Ah, falei sim, falei. Essa vidinha aí, que muitos estão levando, é caminho para o inferno. O caminho para levar que leva para o céu é apertado, é estreito, é difícil, é complicado, é doído. É isso aí, meu irmão. Aqui na igreja já preguei, teve gente que levantou e foi embora. Nunca mais volta aqui. Eu falei, o quê? Eu estava lembrando um dia desse, eu coloquei o Sérgio Ludmilla, o altar era aqui, ó. E a igreja estava lotada. Foi na sexta-feira ou no domingo, não sei. Estava lotada, tinha gente de pé até lá fora. E eu falei assim, ô Ludmilla, tá vendo aquela pessoa ali? Você vai lá e fala com ela no pé do ouvido dela. Lembra disso, Ludmilla? Que ela não abra a boca para profetizar aqui, que eu estou proibindo ela de profetizar aqui, porque eu vi um vídeo dela tomando cachaça, tomando goró. E ela vinha aqui, profetizava e tal. Aí a Ludmilla chegou com medo, contou, falou para Inês. Inês no estreito. Você que falou com ela, né, Inês? A Inês falou com a mulher levantou aqui, parecia um curiço, mas ficou nervosa, ficou zangada.
Passou um pouquinho, começou a chegar mensagem aqui me xingando, e tal, e tal. Eu falei assim, ó, não quero nem saber, cachaceiro aqui não vai profetizar. E olha que eu fui até educado. Eu chamei a Ludmila no particular, ela, foi tudo particular, que eu podia falar de longe. Ops, cala a boca aí, ó. Meu irmão, como é que a pessoa está lá? Olha, Deus, eu vi o vídeo da pessoa até cambaleando, né? Não era mistério, não era cachaça mesmo. E com um copinho na mão e outro aqui e tal. E eu falei, essa pessoa vai lá na igreja e profetiza. Aqui não. Até então eu não sabia. Quando eu fiquei sabendo, eu falei, aqui não. Eu quero ser guiado é pelo Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus, quando você aceita ser guiado, não perfeito, porque não somos perfeitos. Apesar que Deus nos quer perfeitos, mas não somos perfeitos. Mas Ele nos livra das mãos dos inimigos. Aleluia. Ele dirige, Ele dirige. Ele dirige. Como o Senhor nos dirige? Atos capítulo 10, versículo 20. Aleluia. Irmão Osório, exatamente. Viemos do mundo, sabemos muito bem como é fácil o inimigo nos iludir. É desse jeito. Mas Jacira, Deus abençoe a senhora em nome de Jesus. Vamos lá. Como o Senhor nos dirige, meu irmão? Ô meu irmão, no serviço do Senhor, levanta-te, olha só. Pois desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Sabe que passagem é essa? Deus manda Pedro pregar para Cornélio. Cornélio não era judeu. Cornélio não era judeu. Aí Pedro tem que chegar lá e pregar para aquela família, porque ele tem uma visão. E ele chega, olha só, Pedro, levanta, desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Ele chega na casa de Cornélio, todo mundo escuta, aceita Jesus, e imediatamente são batizados no Espírito Santo. Meu irmão, para ver um batismo do Espírito Santo, dois na igreja, pode até ter foguete. Emoção tem muita, mas batismo do Espírito Santo, ó. E aí eles foram batizados no Espírito Santo. Pedro não queria ir, porque eles eram gentios. E aí isso acontece? Imediatamente foram batizados no Espírito Santo. O que Pedro faz, pastor Nivaldo? Batiza nas águas. Aí Pedro volta. A igreja, os religiosos já estavam lá esperando. Você batizou nas águas? Eu batizei. Você ficou doido, rapaz. Eles são gentios. Como é que você batizou a família de Cornélio? Uai, se antes de eu batizar nas águas, o Senhor batizou no Espírito Santo, como é que eu ia negar as águas para eles? Meu irmão. Nesses últimos dias, Deus vai escolher cada pessoa mais esquisita, entendeu? Para colocar no seu lugar, quando eu estou falando no seu lugar, você que não quer fazer a obra, você que... Deus levanta outros. Se eu morrer hoje, agora, aqui, ó, amanhã, os pastores estão reunidos para resolver quem vai ser o novo pastor da igreja. Porque a obra não para. Você está pensando o quê, meu irmão? Você está pensando o quê? Levanta, Pedro, desce e vai com eles. Não duvida, porque foi eu que enviei. O pastor Nivaldo falou aqui. Fez o banquete. Não apareceram os filhos, os convidados principais, né? A elite. Então tá, vai lá fora, pega os mendigos, pega os aleijados, pega aqueles que não são nada e coloca na mesa. Sabe quem são essas pessoas? Eu e você. Porque o banquete era para eles, pastor Nivaldo, mas eles não quiseram. Aí Jesus falou assim, não quer não? Então agora eu vou fundar uma igreja, vou levantar uma igreja. Por isso que, não sei se é Pedro ou Paulo, diz assim, grande é esse mistério entre Cristo e sua igreja. Eles não imaginavam que ia aparecer uma igreja no meio desse negócio. Eles não imaginavam que a salvação chegaria para os gentios. Mas o Espírito Santo, que não faz acepção de pessoas, olha para você e vê um coração contrito, vê uma pessoa sincera, que diz assim, Senhor, eles podem te rejeitar, mas eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Aramai, calamanto, que a fede, a caiaçai. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Que vergonha para aquele povo. Vem um homem, oh meu Deus, um homem que não era cristão,
não era romano, adorava ídolos, pastor Evaldo. E agora ele chega para Jesus: Senhor, meu servo está doente. Jesus, levanta, eu vou na sua casa. De jeito nenhum, eu não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu telhado, mas se o Senhor der uma ordem daqui, ele é curado lá. Antes de curar, Jesus olha para os crentes de hoje, judeus antigamente, olha para eles e fala assim: nem no meio do meu povo eu vi uma fé tão grande. Sabe o que atrai Deus? Fé. Quando você sobe no altar aqui, não é dinheiro que atrai Deus, não, é fé. Quando você vai orar na sua casa, o que atrai Deus não é a cerimônia que você faz. Meu Deus, vou pôr um paninho branco aqui, vou abrir minha Bíblia aqui. Claro, é bom, o respeito é bom, claro. Então, Senhor, eu vou colocar uma musiquinha de fundo, vou deixar a luz mais assim, e eu vou fazer uma oração: Senhor Deus e meu Pai, ô Senhor dos exércitos. Só falta um anjo plantar a mão no seu pé do ouvido e falar assim: conversa direito, rapaz. Salmo 139 diz que antes que a palavra venha à boca, o Senhor já conhece. Dentro de você está assim: Deus não me atende, ô raiva que eu estou de Deus, viu? Deus não resolve meu problema, não estou aguentando mais, o que adianta ir na igreja? Mas na hora de orar, fantasia: Senhor meu Deus e meu Pai, Deus grandão, Deus maravilhoso. Mas aqui dentro está assim: ô raiva que eu estou de Deus, por que essa Bíblia não cumpre na minha vida? Deus quer ouvir você, e não uma religião. Seja você com Deus. Está com raiva dele? Fala com ele. Está irado com ele? Fala com ele. Pastor, mas se eu falar que eu estou irado com Deus, Deus me mata. É melhor morrer na mão de Deus que morrer na mão do homem. Hã? Mas ele quer que fala. Tem que abrir a boca e falar, ué. Tem que abrir a boca e falar. A oração tem que ser, verbalizada. Hã? Eu tenho hora que lá em casa o tempo fecha. Lembra aquele que eu contei, eu já contei aqui, no monte aqui do Buriti, saí da igreja, mas saí nervoso. Saí, irmão, mas é nervoso. Tinha que pagar o aluguel da igreja, não tinha dinheiro, não entrou dinheiro, o povo não estava dizimando. E eu fui lá para aquele monte do Buriti, estava uma mataiada, que foi negócio de chuva, aí com aquela mataiada que estava ali, e eu entrei no meio daquele mato, e estou lá, e falando: Deus, o Senhor esqueceu de mim, eu não sou trouxa não, Deus. Desse jeito. Eu não sou trouxa não, o Senhor me levantou para ser otário na frente dos outros, para passar vergonha na frente dos outros. Sai o irmãozinho lá no meio do mato, rastejando, acho que ele até rastejando com medo. Ô varão, peguei que foi? Calma, varão, calma. Você não tem medo de Deus te matar, não? Falei: não, eu tenho medo de não pagar o aluguel amanhã. Porque se Deus me matar, Ele me leva para o céu. Meu irmão, olha a oração de Jacó: vai ter que me abençoar. Vai ter que me abençoar. Eu não estava sendo arrogante com Deus, eu estava sendo dependente. O que eu estava querendo dizer para Deus é o seguinte: eu dependo do Senhor. É o Senhor que tem que prover. Se não for o Senhor, como é que eu vou fazer? Era isso. Agora, você não precisa imitar a minha oração, que você tem o seu jeito. Você tem o seu jeito. Cada um tem o seu. Vai querer me imitar, Deus te mata, pronto. Cada um tem o seu jeito de orar, ué. Cada um tem o seu jeito, ué. Cada um, João era de um jeito. Ainda fala aí. Mata não, Deus, sou o pastor que ensinou. Você sabe que uma vez tinha uma pessoa que naquela que manifestava muito demônio. Aí tinha uma moça aqui na igreja, ela vinha com a mãe dela e tal, ela manifestava demônio direto. Falei: o negócio é o seguinte, pastor, mas eu vejo ele chegando. Então agora, quando ele chegar, você vai falar assim: o pastor falou que você viesse aqui para falar com ele lá. Aí o demônio chegou, ela falou isso, não foi parar lá em casa? Eu lá, tranquilinho, no sofá, passando de volta. Aí chega aquela presença. Falei: está fazendo o que aqui? A moça falou que você mandou eu vir, então eu estou te mandando embora em nome de Jesus. Meu irmão, o plano espiritual existe. É preciso você entender isso. O plano espiritual é real. Então Deus quer, meu irmão, que você, aqui nós estamos falando do serviço de Deus, faça a parte que Deus te chamou para fazer, meu Deus do céu. Não faça chorando e reclamando, não.
Ai, que dificuldade de lavar esse banheiro, que dificuldade de passar pano nesse chão, que dificuldade para orar para os outros, que dificuldade para fazer uma visita, que dificuldade para cantar, que dificuldade para pregar, que dificuldade para ler, para não sei o quê. Ah, meu Deus do céu! Nem o mosquito voando. Nem o mosquito voando, pastor Rivaldo. Tudo é reclamando, tudo é murmurando. Está fazendo nada para mim não, meu. Está fazendo é para Deus. Fazendo é para Deus. Está achando ruim? Sempre orei assim, Deus, quem não quiser, se eu ponho outro no lugar. A começar pela minha vida. Se eu começar a dar brecha também, se eu arranco e põe outro no meu lugar. É, meu irmão. Você está achando que Deus precisa de você? Você está achando? Deus precisa de mim. Meu irmão, Deus não precisa de mim. Para mim é um privilégio. A vida que eu levava, Jesus me tirou de eu ser um pastor, ser um pregador. Meu irmão, é um privilégio estar sentado nessa cadeira aí. É um privilégio. É um privilégio ser chamado filho e filha de Deus. Somos filhos de Deus, somos filhos de Deus. Vamos morar no céu com Jesus. O Espírito Santo nos dirige. Isaías 49, 10. Meu irmão, tudo que você está precisando agora é de um refrigério. Ah, é verdade, depois de ouvir uma palavra dessa, pastor, apanhar desse dia precisa de um refrigério na alma. Não, meu irmão, estou falando de outro refrigério. Refrigério nas suas emoções. Refrigério na sua família, refrigério nas suas finanças, refrigério nos seus pensamentos. Então, como é que o Espírito Santo nos dirige? Nunca terão fome, eita glória, nunca terão sede, nem calor, nem o sol os afligirá, porque o que se compadece deles, quem é? O Espírito Santo, os guiará e os levará mansamente aos mananciais das águas. Tem manancial de água para a sua vida. E é com fartura, é água para beber, é água para banhar, é água, meu Deus, oh meu, é água para molhar as plantas, é água para brincar, é manancial de água viva. Aleluia! Louvado é o nome do Senhor dos Exércitos. Como é que o Espírito Santo nos dirige? Para onde ele nos dirige? João 16, 13. Foi o texto que nós lemos. Nos dirige como? Aleluia. Como que ele nos dirige? Meu irmão, ele nos dirige em toda a verdade. Mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. O Espírito Santo não nos guia em caminhos tortuosos. O Espírito Santo não nos guia por caminhos mentirosos. O Espírito Santo nos guia por caminhos da verdade. Verdade. Não tem mentira nele, não tem impureza nele. Em você tem mentira, em mim tem mentira, em mim tem impureza, em você tem impureza, mas nele não. E para finalizar, se o Espírito dirige, se o Espírito Santo dirige, tem alguém que é dirigido? Sim ou não? E quem é dirigido? Atos capítulo 5, versículo 32. Quem é dirigido? Eu, pastor? Ah, será que você se enquadra? E nós somos testemunhas acerca destas palavras. Nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Eu sou cheio do Espírito Santo, desobediente, rebelde, mentiroso, sem vergonha, safado, pilantra. Cheio do Espírito Santo o quê? Que cheio do Espírito Santo o quê, meu irmão? Eu escutei uma vez de uma missionária, pregava muito aqui na igreja, depois da pandemia não veio mais, mas não foi por nada, porque desencontramos mesmo. Falei com ela, ó, ela tinha mania de ir num pastor aí, e o cara colocava a mão na cabeça dela, revelava não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu falei, ó, conheço o cara, conheço a vida, e só vou te falar, sai fora.
Misericórdia, está repreendido, pastor, em nome de Jesus. Você está tocando no homem de Deus. Conheço o cara, conheço a vida, sai fora. O senhor está repreendido em nome de Jesus. Está tocando no homem de Deus. É mesmo? Passou um pouquinho, o homem de Deus saiu na Tatiaia. Quem sabe, sabe. Revelava CPF, identidade, não sei o quê. Saiu na Tatiaia. Acabou a igreja. Acabou o ministério. Ministério com 4 mil, 5 mil pessoas, mano. Acabou. Exatamente. Deu para entender? Meu irmão, então deixa eu dizer uma coisinha para você aqui. Só quem obedece a Deus é que tem o Espírito Santo. Você não lê Bíblia? Você não ora? O Espírito Santo está longe de você. Você não se esforça para fazer a vontade de Deus, o Espírito Santo está longe de você. Seu coração está mais nas coisas do mundo que nas coisas de Deus, o Espírito Santo não está com você. Não está com você. Ah, mas fulano revela. O dom é irrevogável. Ah, o dom é irrevogável. Mas quem é que está usando o canal do dom? O dom é irrevogável, Deus. Mas a partir do momento que a pessoa não está na presença de Deus, quem é que está usando aquele canal? E aí? O dom está lá. Continua. O dom está lá. Continua. Meu irmão, tem que obedecer a Deus. É por isso que eu vejo. É por isso que não. Vou te falar, a gente quando é novo convertido, passa por cada coisa. Hoje eu fico olhando algumas coisas. E graças a Deus eu tive pastores, mentores, bem assim, focados nessas coisas assim, de discernimento, de ver quem é, quem não é, se não é. Tem hora que eu fico olhando os negócios e falo, emoção pura. Aí a gente deixa para lá, emoção pura você deixa para lá. Mas quando você vê que é demônio, você já vai lá para uma mão e expulsa. A maioria das pessoas estão emocionadas. Estão profetizando pela emoção, estão entrando no mistério pela emoção, estão, eu viu nada, você não viu nada. Tem gente que não viu nada, está falando que viu alguma coisa. Como é que viu alguma coisa se não consegue ver o próprio erro? Como é que pode? Não aceita nem que está errado, como é que consegue ver alguma coisa dos outros? Verdade ou mentira? Mas sabe qual é o pior? É que tem pessoas. O irmão Osório colocou aqui, ó, esse tipo é cheio de espírito de porco. Tem até um livro bom, irmão Osório, eu indico para a senhora, chama Porcos na Sala. Está cheio de gente com porco na sala. Você tem que resolver nesta noite. Jesus disse, ó, eu vou, mas eu vou enviar o Consolador, o Espírito Santo de Deus. Fica de pé, por favor. Espírito, Espírito, que desce como um fogo. Você tem que entender o seguinte, o Espírito Santo, ele quer te usar, ele quer te instruir, ele quer te direcionar para o melhor. Agora você, pessoal que está assistindo, se por acaso cair a live, é por causa da música, tá? Mas espero que não caia. Pensa aí agora, você participou da ceia. Eu tenho a ceia como divisor de águas. E agora? Como é que vai ser? De tudo que foi falado aqui nesta noite. Tudo que você escutou aqui nesta noite. Ô Sirlene, presta atenção. De tudo que você falou aqui nesta noite. Tudo que você falou, não escutou aqui nesta noite. Até a menina está mais esperta do que vocês, irmãos. Espírito Santo, em nome de Jesus, nos guia, Senhor, pelo melhor caminho. Que nós possamos, Senhor, fazer aquilo que lhe apraz. Cada um tem um jeito de ser, Senhor. Mas uma coisa eu sei, estamos precisando hoje de mais João Batistas. Mais João Batistas. Nós não estamos precisando de pregadores que massageiam o ego de ninguém. Nós sabemos que a Bíblia tem tudo, tem motivacional, tem prosperidade. A Bíblia tem tudo. Mas estão esquecendo de falar que a Bíblia também ensina o caminho largo e o caminho estreito. E somente obedecendo o Espírito Santo, em nome de Jesus,
é que nós vamos conseguir passar pelo caminho estreito. A prova disso é que quando formos arrebatados, o Espírito Santo sai da terra. E aí o anticristo se manifesta. Quem detém o Espírito Santo, quem detém o anticristo, é o Espírito Santo. Por isso ele ainda não apareceu. Ele já está no nosso meio, mas ele não pode aparecer. Paulo diz, enquanto aquele que o detém não for retirado, ele não pode aparecer. Eu creio assim. E eu quero subir com o Espírito Santo. Eu quero quero ser guiado pelo Espírito Santo. Fala com ele aí do seu jeito. Fala do seu jeito. Não é hora de pedir cura, não é hora de pedir salvação para ninguém, é hora de pedir pela sua vida agora. Eu quero ser guiado pelo Espírito Santo. Você está preocupado demais com a empresa, preocupado demais com isso aqui. Não, agora não tem. Agora é você, não é seu marido, não é sua esposa, não é seu pai, não é sua mãe. É você, junto com o Espírito Santo. Os sinais da volta de Jesus estão aí. Quem tem ouvidos, ouça. O quê? O que o Espírito diz